Cristiano Pinho, a gente vai mudar de assunto para falar sobre o indiciamento do governador Cláudio Castro. O que significa isso? A Polícia Federal, concluindo a sua investigação, a etapa do inquérito, remete à instância superior, finalmente chegará à instância superior, não, remete ao órgão seguinte, no caso, chegará ao Ministério Público, para que o Ministério Público, no caso, como é o governador, a matéria está no Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República recebendo esse conteúdo para decidir, portanto, nós estamos na fase indiciária, indícios, a Procuradoria-Geral da República a decidir se denuncia ou não o governador, podendo também pedir mais diligências à autoridade policial. Então é nessa etapa que a gente está. O João Boeri está aqui com todas as informações. Ele entrou mais cedo no jornal Band News, primeira edição, com o Rodolfo Schneider. Rodolfo Schneider, que faz um crossover conosco, está no ar para trazer uma informação primeiríssima mão. Rodolfo Schneider, bem-vindo ao Todo Rio. Fala, querido Andreasa, Cristiano Pinho, nosso ouvinte, João Boeri também. Vocês vão atualizar aí o caso, né, trazer mais informações sobre esse indiciamento do governador Cláudio Castro por parte da Polícia Federal. A gente tratou disso mais cedo, como você disse, Andreasa, e aí o governador Cláudio Castro me ligou agora reagindo não só a essas notícias, como ao fato em si. Ele não havia ainda se pronunciado oficialmente, ele me ligou agora por telefone e disse que ainda hoje ele vai entrar na Justiça pedindo a nulidade desse indiciamento por parte da Polícia Federal. A alegação dele é que a operação que resulta agora nesse indiciamento é uma operação de 2019, ou seja, há 5 anos, e ele disse que desde então ele nunca foi ouvido nesse inquérito. Então, a afirmação dele para apresentar a defesa, né, de nulidade desse processo, de voltar à Polícia Federal esse processo para que ele seja ouvido, é que não houve a garantia de plena defesa para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E ele acrescentou, dizendo que o que dá a entender, segundo o governador Cláudio Castro, um indiciamento como esse, sem ouvi-lo, é de uma perseguição política, porque na visão dele, ele cita, por exemplo, o caso do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que também foi indiciado pela Polícia Federal em outras acusações, liberações de dinheiro público, etc., mas que o ministro deste governo, do governo federal, Juscelino Filho, foi ouvido. Depois foi até indiciado, mas ele teve direito, segundo o governador, à ampla defesa. Ele foi ouvido no processo. Segundo o governador, ele, apesar de uma operação que aconteceu há 5 anos, vários materiais foram apreendidos, mas ele não foi em nenhum momento chamado para prestar depoimento em que as provas fossem ali apresentadas e ele pudesse se defender. E disse que sempre esteve à disposição. E complementou dizendo que nem esse indiciamento, ou enfim, a todas as provas aí coletadas, que a sua defesa nem ele tiveram acesso a nada absolutamente desse processo. Então, segundo ele, sem depoimento e sem ter acesso a nada, ele entrará, baseado no Código de Processo Penal, ele entrará na Justiça hoje pedindo a nulidade desse indiciamento e pedindo para ele ter o amplo direito à defesa. Esse é o posicionamento do governador Cláudio Castro, que deve ao longo do dia também, em nota oficial, em publicações, se manifestar com relação a essa notícia que hoje está tendo grande repercussão no Rio de Janeiro, ainda mais com o histórico todo que a gente tem no Rio de Janeiro, de outros governadores, mas essa repercussão da Polícia Federal indiciando por corrupção o governador Cláudio Castro, Andreasa. Obrigado, Rodolfo Schneider, muito importante porque é a palavra em primeira mão do governador reagindo à questão do indiciamento contra si. Valeu, Rodolfo, muito obrigado. Abraço, Abração. Valeu. E o João Boeri está aqui no estúdio às 11h28 para poder destrinchar também essas informações. Ao que reage o governador Cláudio Castro. É verdade que um político sempre, diante de uma acusação contra si, sempre dirá ser vítima de perseguição política. Todo mundo faz isso, inclusive o Juscelino Filho. Aqui o governador Cláudio Castro citou. Mas qual é a questão, João Boeri? Por que se chegou? Conta pra gente essa história. De fato, é um caso antigo, de quando o governador não era governador, é um período em que ele foi vereador, depois vice-governador. É realmente uma operação que está pendente, né? Uma operação que está no ar desde 2019, tem essa questão também. Vamos contar essa história, João Boeri, com a palavra. Andreasa, muito bom dia para você, Pinho, aos nossos ouvintes, José Paulo Sobral também. Bom dia, João. Isso tudo começa, nosso ouvinte vai lembrar, Andreasa, Pinho, vou pedir muita atenção deles nesse momento, nosso ouvinte vai lembrar que o governador Cláudio Castro já foi visto em um elevador
em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele teria naquele momento recebido propina. É aquele caso da mochila. Isso. Que os adversários usam frequentemente contra ele. Tá tudo um pouco relacionado, é sempre dentro desse contexto. Não é só essa investigação no âmbito da Polícia Federal. Tinha uma investigação do Ministério Público também, que até terminou em denúncia em 2020, a gente vai falar sobre ela também. Mas, de fato, essa investigação da Polícia Federal, que não começa em dezembro do ano passado, mas em dezembro do ano passado tem uma operação contra o irmão de consideração do governador Cláudio Castro do Rio, Vinícius Sarcia Rocha. Naquela ocasião, os agentes foram até a casa dele, apreenderam dinheiro, planilhas, anotações de que seria de um esquema criminoso que foi montado dentro da Fundação Leão 13, que envolvia pelo menos 4 projetos estaduais. São eles os projetos Novo Olhar, que na ocasião oferecia exames de vista e óculos a alunos da rede estadual, o programa Agente Social, Qualimóvel, que na época oferecia atendimento gratuito, médico gratuito, para as pessoas com mais de 40 anos e teria acontecido entre 2017 e 2020. Como você bem disse, época em que o agora governador Cláudio Castro ocupava os cargos de vereador do Rio e vice-governador do Rio de Janeiro. Bom, de acordo com essas investigações da Polícia Federal, essa organização criminosa, que teria sido montada dentro do governo do estado, segundo os investigadores, realizou fraude a licitações e contratos administrativos, desvio de verbas públicas e pagamentos de propinas para essas pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Para a Polícia Federal ainda, esse grupo obteve vantagens econômicas e políticas indevidas a partir do momento de que esse grupo utilizou esses 4 programas estaduais para dentro dos seus redutos eleitorais, para apoiadores, aliados dentro do reduto eleitoral. Segundo essas investigações, essas propinas variavam entre 5% e 25% dos valores dos contratos, e aí a gente vai falar, esses contratos todos referentes a esses 4 programas da Fundação Leão 13, programas de assistência social. Ao todo, segundo a investigação, propinas no montante de 70 milhões de reais. Vamos falar então da investigação do Ministério Público, que também fala sobre esses 4 programas estaduais, que teriam sido feitas licitações envolvendo pelo menos 2 empresas. Uma dessas empresas ligadas ao empresário Flávio Salomão Chadu, que tem essa empresa sediada em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. A empresa no prédio do elevador. Isso, aquela a imagem. Servilog. Isso. Servilog, na verdade. Então, do empresário Flávio Chadu. Depois, então, que o Cláudio Castro foi flagrado por uma câmera de segurança dentro do elevador desse shopping com uma mochila, que segundo os investigadores, dentro da mochila havia propina, um dia depois esse empresário foi preso em uma operação do Ministério Público do Rio. Pois bem, uma outra decisão do início do ano do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo, o mesmo ministro que encaminhou esse indiciamento da Polícia Federal por corrupção passiva e peculato, não só do Cláudio Castro, mas também de Vinícius Sarcia Rocha, tem uma decisão dele no início do ano. Ele é o relator do caso do STJ. Isso. Teria dito que o governador do Rio, Cláudio Castro, então, se encontrou com esse empresário em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro, onde está sediada, onde Castro teria, então, recebido dinheiro vivo. Vamos lembrar também que todas essas informações, que depois teve essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, partiram de uma delação do então funcionário da Servilog, o Bruno Selem, que inclusive também foi alvo dessa denúncia do Ministério Público em 2020. Nessa denúncia do Ministério Público em 2020, eles denunciaram uma série de atores, funcionários da empresa Servilog, de outra empresa também, do então deputado estadual Pedro Fernandes, à época também em 2020, mas nessa denúncia do Ministério Público, o governador Cláudio Castro não foi denunciado, mas ele é citado dentro dessa denúncia, que a gente até foi rever o documento inteiro para saber o que tinha, para a gente relembrar os casos também, para trazer para o nosso ouvinte. Fato é que esse indiciamento de Cláudio Castro agora e de Vinícius Sarcia Rocha começa então com uma investigação do Ministério Público aqui do Rio, que foi se desenvolvendo, claro, que terminou com a Operação Catarata, depois veio a Polícia Federal e fez a Operação Sétimo Mandamento em dezembro do ano passado. Então, qual é o contexto? Todo esse indiciamento está ligado a pelo menos 4 projetos estaduais voltados à assistência social, e que dentro desses projetos teria sido criado um esquema criminoso para fraudar licitações e favorecer 2 empresas que passariam
parte dos valores dessas licitações, desses pregões eletrônicos, e repassaria para esses aliados políticos, não só do governador Cláudio Castro, mas dos empresários. Daí porque a acusação, a classificação de corrupção passiva, né? E, óbvio, se tratando de dinheiro público, também o peculato. Então, essa é o que a Polícia Federal, afinal, indicia, por essa razão. Uma espécie de tomada de aparelhamento de um espaço público, de atividades públicas, de projetos públicos, a partir de agências, tomada por um grupo de poder. Isso é o que a Polícia Federal levantou na sua investigação. Um movimento como esse toma parte do Estado, faz projetos, os projetos precisam de contrato, você contrata a empresa de fora, favorece empresas que estariam compondo um esquema, essa empresa receberia o dinheiro e devolveria parte desse dinheiro para aqueles que criaram as condições dentro da máquina pública. Essa é a corrupção passiva, sendo dinheiro público, o peculato. Isso, João Boeri, vou deixar bastante claro aqui, isso compõe o corpo, segundo a Polícia Federal, do indiciamento, certo? Não há denúncia ainda, o governador, portanto, não é réu, ainda estamos numa etapa de a Polícia Federal avalia que tem informações suficientes para, encaminhando esse inquérito, segundo a Polícia Federal, haveria razões para denunciar, mas isso não depende do Ministério Público, João. Ratificando isso que você está dizendo, Andreasa, a gente trouxe nos últimos dias sobre o caso do influenciador digital, só para fazer um gancho rapidamente, que a gente disse que o Ministério Público pediu novas diligências à Polícia, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, é mais ou menos o mesmo caso. O Superior Tribunal de Justiça envia à Procuradoria-Geral da República, que pode pedir novas diligências ou então decidir se vai denunciar ou não o governador. Pode não denunciar. Sim. Também. Então, nós estamos nesse lugar. Acho que temos aí, Cristiano Pinho, uma reportagem completíssima. Lembrando que na abertura, porque tinha urgência, era uma informação em primeira mão, o Rodolfo trouxe aqui a palavra do governador, alegando perseguição política contra si e, isso é importante dizer, citando o que seria um cerceamento ao seu direito de defesa, o que é gravíssimo, seria a razão por que ele entrará na justiça contra esse indiciamento. Ele disse que não tem acesso aos autos, o que é gravíssimo. Ninguém pode não ter acesso a uma investigação contra si no Estado Democrático de Direito. Ainda mais uma investigação que começou há tanto tempo. Né? Isso. E também ele cita que não foi ouvido no processo. Então acho que a gente mostra aqui todos os ângulos. Eu só acho muito ruim a comparação com o ministro Juscelino Filho das Comunicações, porque o Juscelino Filho é indiciado no caso do orçamento secreto, certo? No caso de pavimentação, um negócio grotesco. É o assunto que eu mais estudo na minha vida, aquele caso do Maranhão, de onde ele é pavimentação via Codevasf, dinheiro do orçamento secreto, pavimentando uma estrada que atende a sua própria fazenda, mas essa é outra história. Não é uma boa comparação para o governador fazer em sua defesa. Muito obrigado, João Boeri. Valeu, pessoal. Só para a gente trazer as notas completinhas, o Palácio Guanabara disse que as informações que sustentam a investigação são infundadas. E a defesa de Cláudio Castro reitera que tudo se resume a uma delação criminosa de um réu confesso em documentos que estão sob segredo de justiça e continuam a serem vazados, o que vem sendo contestado junto aos tribunais superiores em razão da sua absoluta inconsistência. O governador Cláudio Castro disse também, como trouxe Rodolfo Schneider, que vai pedir a anulação desse indiciamento da Polícia Federal. O governador disse que confia na justiça e está seguro de que tudo será esclarecido. A gente está aguardando ainda o posicionamento de Vinícius